Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou explicar as atividades de história, tá? Vamos lá? Então, nós começamos lá na página 82, que tá falando de memórias e tradições. Essa página começa falando um pouquinho sobre as cantigas de roda, né? Se vocês conhecem alguma cantiga, porque é uma tradição, né? Então, fala aí que as cantigas de roda são brincadeiras de crianças que cantam músicas e seguem alguns passos e movimentos. É comum observar as brincadeiras de rodas nos pátios das escolas e muitas vezes em parques ou até mesmo nas ruas, né? As letras e as melodias das músicas são simples e geralmente contam uma história. Entre as mais conhecidas estão Ciranda Cirandinha e Peixe Vivo, podendo variar dependendo da região. Então, significa que, às vezes, nós conhecemos a letra de uma música aqui, só que em outra região ela varia um pouco a letra, tá? Fala também das cantigas de ninar, que são as músicas, as cantigas um pouquinho mais calmas, com repetições e um ritmo contínuo, né? E que tem o objetivo de acalmar e ajudar a criança a pegar no sono, a dormir, né? As cantigas conhecidas aqui no Brasil, elas têm origens indígena, africana e europeia. Exercício 1. Vocês vão escrever o nome de uma cantiga que você se lembre, tá? Depois, o exercício 2, vocês vão escrever como você aprendeu essa cantiga. Então, se foi o pai, a mãe, a tia, a avó que cantou para vocês, ou se você aprendeu na escola, ou se foi algum amigo que ensinou, ou se você viu na internet, tá? Vocês vão escrever aqui como você aprendeu essa cantiga. Página 83, Memórias em Comum. As cantigas fazem parte das lembranças, né, individuais, mas também da lembrança de todas as pessoas que as cantam e conhecem. Mesmo sem saber ao certo quando ou por que uma cantiga foi criada, ela pode fazer parte das recordações de muitas pessoas. Assim como outras tradições, as cantigas se transformam ao longo do tempo e são recriadas de acordo com os costumes de uma região ou de uma época. A cantiga Ciranda Cirandinho, por exemplo, é cantada de várias maneiras, nos mais diversos lugares do Brasil. Então tem aí a música, né? Ó, é aquela da Ciranda Cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Então tem essa música, só que a gente já escutou versões diferentes, porque são de locais diferentes. Por exemplo, nessa última parte aqui, eu já ouvi uma versão que é assim. Por isso, Dona Chica, entre dentro desta roda. Fale um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Então, ela muda algumas palavrinhas, né? Muda poucas partes da ciranda. Já na página 84, está falando da preservação da memória. Então, fala aí que quando nós cantamos uma cantiga que foi passada de geração para geração, nós entramos em contato com as memórias e tradições compartilhadas, né? Pelas pessoas que cantaram. As músicas, as histórias e as cantigas são muito importantes, pois elas revelam referências e informações sobre o modo como pensavam as pessoas que as criaram. Por meio dessas memórias, podemos descobrir o que era importante para as pessoas que vivem no passado. Por esse motivo, os registros dessas memórias devem ser preservados com muito cuidado. Então, exercício 4. Escolha uma cantiga e cante para os pais ou para quem estiver aí com você. Então, você vai escrever por que você escolheu e se para quem você cantou. Por exemplo, se eu cantei para minha mãe, tem que perguntar para ela se ela conhece essa cantiga, tá? Produzir e reunir memória, os museus. Vocês já ouviram falar de museu? Aqui em Taubaté nós temos alguns.
Os museus, eles abrigam, neles, né, tem registros e lembranças de memórias compartilhadas por muitas pessoas, ou seja, da memória coletiva. Eles também permitem a produção de novos registros e memórias. Nesses locais, os registros são selecionados, preservados e estudados. Os objetos, os documentos e os relatos que eles guardam nos ajudam a descobrir as relações entre a memória que pertence a todos e a história de cada um. Então, aqui em Taubaté, nós temos vários museus. Nós temos o Museu de Histórias Naturais, que neles tem bastante animais, né? Nós temos o Museu da Imagem e do Som. Nós temos o Museu da História de Taubaté. Então, nós temos vários museus e ele pode ser diverso. Ele pode trazer histórias de animais do passado, como pode trazer história de pessoas, de tradições, tá? A página 85, ela fala sobre os registros e a história. Então, fala que nós, ao estudarmos e produzirmos os tipos de registros, nós podemos observar aspectos do passado que continuam iguais e outros que mudaram muito, né? O modo como contamos as histórias, se ele era igual ou se ele é diferente, as canções, as cantigas, se elas mudaram, se elas continuam a mesma, se elas são cantadas da mesma maneira, né? No exercício 5, vocês vão perguntar algumas coisas para um familiar. Então, vai perguntar qual é o nome da pessoa, depois vai escrever qual é a cantiga ou canção preferida dessa pessoa. Então, por exemplo, se eu fizer a entrevista com a minha mãe, eu vou escrever o nome da minha mãe, vou escrever aqui Edna, que é o nome da minha mãe. Qual é a canção preferida dela? Depois eu vou escrever como ela conheceu essa canção e se essa canção traz alguma recordação. Se traz alguma lembrança na memória dela. Se sim, se ela responder que sim, eu vou escrever qual é essa lembrança. Então, por exemplo, ela gosta de uma música que lembra a infância dela. Então, eu vou escrever que essa música lembra a infância dela, tá bom? Agora, na página 86 e 87. Nessa página está falando um pouquinho como as pessoas faziam para produzir um livro. Então, nos livros, podem se registrar fatos importantes e assim preservar a cultura e a história de diversos povos. Ao longo do tempo, as pessoas utilizaram diferentes maneiras de registrar por escrito suas memórias e histórias. Então, a primeira imagem aí tem uma legenda. Os povos antigos utilizavam o papiro para escrever textos importantes. O papiro era feito da junção de hastes de uma planta de mesmo nome e era muito frágil. O pergaminho. Pergaminho também era utilizado para a escrita. Ele era feito da pele de animais e era mais durável. Os pergaminhos eram guardados na forma de rolo e, com o tempo, passaram a ser encadernados em uma espécie de livro chamado códice. Depois a outra figura. Há mais de 1000 anos, os livros eram copiados à mão por religiosos. A produção de um livro levava meses ou até anos. Em 1450 foi inventada a prensa, de tipos móveis, uma máquina que carimbava letras e símbolos, tipo móveis, e uma superfície, gravando nela um texto. A reprodução de livros tornou-se mais rápida, colaborando para que o conhecimento se espalhasse pelo mundo. Por último, mas as pessoas continuavam a escrever à mão e só depois os textos eram convertidos em tipos móveis e impressos. Isso mudou quando as pessoas passaram a utilizar a máquina de escrever e, mais recentemente, o computador para produzir os livros. Exercício 1. Qual foi um evento que mudou a forma de produzir um livro? O evento que mudou a forma de produzir um livro foi a prensa de tipo móveis, tá? Exercício 2. Qual é a sua importância para os dias atuais? Através da prensa de tipos móveis, a reprodução dos livros foi se tornando mais rápida cada vez mais, né?
E aí, por último, tem escrito assim, ó. Atualmente, os livros impressos convivem com novas tecnologias, como os livros digitais. Tá bom? As atividades de história acabaram. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!